Nós vamos dar continuidade à revisão de nono ano, usando ainda a apostila 3, trabalhando as aulas 3 e 4, que começa na página 13. Na página 14, nós já vamos ter essa imagem onde a gente vai ver as relações métricas no triângulo retângulo. Triângulo, para ser um triângulo retângulo, esse triângulo ABC aqui, ó, ele é retângulo porque nós temos um ângulo reto aqui, tá bom? Então, a gente já sabe que é um triângulo retângulo. Nós temos, então, a hipotenusa, que é quem está de frente para 90 graus aqui. Nós temos os outros dois lados, que são os catetos. Então, nós temos um cateto aqui e o outro cateto aqui. Tá bom? Então, agora que eu já sei cada lado o que é, cada letra dessa, nós vamos fazer as relações. Então, nós vamos ter aqui a primeira relação, b ao quadrado é igual a a vezes m. Nós temos uma outra relação aqui, que é c ao quadrado igual a a vezes o n. Lembrando que o b é cateto, o c aqui também é o outro cateto, esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o A vezes M vai ser a hipotenusa vezes esse pedaço aqui dessa base, tá bom? E aí a gente vai seguindo com as relações. Nós vamos ter a outra relação, que é a altura ao quadrado igual a M vezes N. E vamos ter a última relação aqui, que é a altura vezes a hipotenusa, que é esse A, vai ser igual a um cateto vezes o outro cateto. Temos aí, determine o valor de x no triângulo dado. É um triângulo retângulo, porque tem esse ângulo de 90, então ele tem catetos, um aqui é x, o outro não tem nada escrito, e temos a hipotenusa aqui, que apesar de ter essas duas partes divididas, onde a gente sabe que um é o n e a outra é o m, então vamos colocar até aqui as definições que eu deixei lá em cima, né? Nós temos aqui, ó, como se fosse o C, aqui seria o B, aqui é o M, aqui seria o N e aqui o H. É legal a gente saber isso para que a gente possa conseguir fazer a conta. Essa base toda aqui é o A, que é a hipotenusa, que no caso aqui vai ser 18, né? Porque se a gente somar o M com o N, a gente tem a hipotenusa que é 18. Tendo esses dados, eu vou colocar aqui novamente as relações que a gente fez acima, e aí a gente vai poder descobrir qual dessas relações a gente consegue usar. Se a gente observar, a gente está utilizando aí o x, que no caso aqui é o C, o M, o N, o M e o A aqui. Então, olha como a gente pode usar. A gente pode usar a relação daqui, c ao quadrado igual a AN. Vamos puxar ela aqui para baixo, igual a AN, A vezes N, tá bom? Então, o meu c ao quadrado, vou subir um pouquinho aqui. Meu c ao quadrado vai ser o x ao quadrado, igual ao A, que eu já descobri que é 18, porque é essa base toda aqui. Então, se tem 8 desse lado, 10 do outro, nós temos 18 vezes o n. O n é o próprio 8 aqui, a gente bota o 8 aqui. Fazendo esse cálculo, x ao quadrado é igual a 18 vezes 8, vai dar 144. Como que a gente calcula isso? Quando eu tenho elevado ao quadrado, ao passar para o outro lado, ele não vai dividir, ele vai fazer uma raiz quadrada de quem está lá do outro lado. Então, a raiz de 144 vai ser 12. Então, esse daí é o valor de x. Vamos colocar agora aqui um segundo exemplo para que a gente possa resolver. Nesse segundo exemplo, ele quer que calcule o valor de n. Então, para a gente calcular, vamos identificar, tá bom? Nós temos aqui o próprio n, do outro lado é m, e aqui é a altura, esse h aqui de altura, tá bom? Então, a relação que a gente vai usar, vamos voltar aqui, ó, vai ser essa relação aqui, ó, h ao quadrado é igual a m vezes n. Então, basta eu substituir. Vamos colocar 8 ao quadrado, porque o h vale 8, o m vale 16 e o n é o próprio n que está ali. Calculando 8 ao quadrado, nós temos 64 igual a 16n. Quem está com a letra, passa para o outro lado dividindo. Então, 16 vem para baixo dividindo o 64. Ao fazer essa divisão, eu vou verificar que meu n vai ser igual a 4.
Aí, gente, nós temos aí um exemplo 3, mas que eu vou preferir passar para vocês depois da gente ver a aula 4, que é sobre Teorema de Pitágoras. Nós temos então aí a imagem na página 16, final da página 16, onde é estabelecida essa relação do Teorema de Pitágoras, tá? Essa aqui, que quer dizer o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a cada cateto somado ao quadrado. Aí nós temos aí um exemplo 1, onde é para calcular o valor de A, está na página 17. Como que a gente vai determinar esse valor de A? Primeiro, identificar cada lado. Quem está de frente para 90 graus é a hipotenusa. Os outros dois serão os catetos. Então, aqui é um cateto e aqui também o 20 é outro cateto. Usando a relação do Teorema de Pitágoras, nós teremos que hipotenusa ao quadrado, então nós temos isso aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cada cateto ao quadrado. Tendo isso, nós vamos colocar que A ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Calcular o quadrado de alguma coisa é fazer ele vezes ele. Então, para calcular 20 ao quadrado, eu faço 20 vezes o 20, e aqui eu vou fazer 21 vezes 21. A gente repete 2 vezes a base para poder calcular. Então, 20 vezes 20, nós vamos ter aqui 400, e 21 vezes 21, nós vamos ter mais 441. Se eu fizer essa soma, eu vou ter que A ao quadrado é 841. Tirar o quadrado daqui é transformar em raiz quadrada para o outro lado. Então, nós teremos aqui que A é igual a raiz de 841. Tirar essa raiz quadrada significa que nós vamos ter o resultado A igual a 29. Pronto, achamos o resultado de A. No exemplo 2, quer descobrir a medida de x. X agora, ele não está de frente para 90, então ele é um cateto também, tá vendo? Cateto, ó, cateto, e quem está de frente para 90 é a hipotenusa. Precisamos saber essas posições para poder resolver que hipotenusa ao quadrado é cada cateto ao quadrado, né? Somando. Hipotenusa, nesse caso, agora é 40, então eu vou colocar aqui 40 ao quadrado, substituindo, né, o número pelo que é aqui na fórmula do teorema, nós vamos ter cateto ao quadrado, aí tanto faz a ordem, não tem problema, porque eles estão somando. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 32 ao quadrado. Agora, eu faço o seguinte, eu vou isolar esse x primeiro. Então, o mais 32 ao quadrado vai passar para o outro lado. Então, nós já vamos passar resolvendo. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, tá? E depois, quando eu passar para o outro lado, eu já vou passar o 32 vezes 32. Ele está positivo, vai negativo esse resultado para o outro lado, tá bom? Então, vamos lá. 40 vezes 40 do lado de cá vai dar 1.600. O 32 vezes 32 positivo lá iria dar 1024 positivo, mas como ele vai passar para aqui, para junto desse 1.600, ele vem negativo, então menos 1024, tá bom? Tudo isso é igual ao x ao quadrado que ficou lá do outro lado. 1.600 menos 1024 dá 576 igual a x ao quadrado. Do mesmo jeito que a gente fez o outro, a gente vai tirar esse quadrado daqui e jogar para o outro lado. Quando a potência vai para o outro lado, vai como uma raiz. Então, ele vai virar essa raiz aqui, tá bom? Então, vai ser a raiz de 576 igual ao x, porque o quadrado virou a raiz. Quanto que é a raiz de 576? É 24. Então, x é igual a 24. Porque se eu fizer, gente, 24 vezes 24, a gente volta ao 576. É assim que a gente sabe da raiz quadrada, né? Depois disso, eu peço que façam na página 22 o restante das atividades que ficou para fazer. Na aula passada, vocês fizeram 1 e 2 da página 21. Agora, vocês vão fazer 3, 4 e 5 da página 22. Ok? Qualquer dúvida, comentários no Classroom ou envie para o meu e-mail que também está lá no Classroom. E até a próxima!